E aí, hoje eu vou estar trazendo para vocês aí o conceito de velocidade média e algumas questõezinhas aí para praticar, correto? Se você já gostou desse tema aí, dá uma inscrita aí no canal, deixa aquele likezão maroto e vambora pro vídeo aqui, certo? Então, pessoal, o que é velocidade média? É a relação entre espaço percorrido e tempo, né? Então é uma divisão entre o espaço e o tempo. O que seria esse espaço? Esse espaço seria o deslocamento, né? Quanto eu desloquei, né? Em um determinado período de tempo. Então, deslocamento dividido por um determinado período de tempo. De acordo com o SI, o deslocamento estará em metros. O deslocamento é o ΔS, estará em metros. O tempo vai estar em segundos e a velocidade estará em metros por segundo. Certo? Aqui tem um exemplo. Eu tenho um ΔS 20 metros, tenho ΔT 5 segundos, velocidade média. A velocidade média ΔS sobre ΔT, velocidade média ΔS, quem é ΔS? 20 metros. ΔT 5 segundos, a velocidade 20 dividido por 5, 4 metros por segundo. Certo? Então, e agora aqui? Agora vamos entrar em conversão de unidades, né? Conversão de quilômetro por hora e metro por segundo. Vamos ver. Então já tenho aqui o esqueminha, né? De quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Mais para menos, divide por 3,6. De menos para mais, multiplica por 3,6. Então, olhando aqui, eu tenho 72 km por hora que é transformar em metros por segundo. É só dividir. Olha para o esquema de km por hora para metro por segundo. Vou dividir por 3,6. Mas antes, pessoal, olhe isso. É 72 dividido por 3,6. É uma divisão por um número decimal. Então quer dizer que eu tenho que igualar a casa decimal. Tem uma casa, tenho que igualar. Agora sim, 72 por 36 dá 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 3, 6 com 7, 72, 42, nada. Esse zero eu coloco aqui. Então é igual a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Então ficou 20 metros por segundo. Bom, e agora a transformação de metros por segundo de menos para mais. É só multiplicar. Vai lá, eu tenho que multiplicar. Então eu venho aqui, multiplico. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 0, 2, 1 mais 6, 7. Essa casa aqui, eu venho aqui, uma casa. Então, 72 km por hora. Então, se eu quero transformar de km por hora para metros por segundo, divide de metros por segundo para km por hora, multiplica. E agora no dia a dia. Bom, no nosso dia a dia, né, o deslocamento é em quilômetros, nas pistas, né, nas estradas aí, a gente se desloca em quilômetros. O tempo vai estar em horas, né? Então, horas. E a velocidade em quilômetros por hora. Certo? Então, é isso aqui no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo aqui, 1.600 quilômetros percorridos em um tempo de 2 horas. Velocidade média, faz esse esqueminha todo, ΔS sobre ΔT, né? Então, deu 800 km por hora. É a velocidade de um avião, né? Sim, é. E agora, vamos ver alguns exercícios. Bom, esses exercícios aqui são classificados de acordo com algumas dificuldades, né? Em provas aparece esse tipo de exercício. Então vamos lá. Depois a gente vai aumentando mais o grau de exercício. Bom, exemplos. Uma pessoa percorreu 20 km em 2 horas. Qual a velocidade média dela? Bom, 20 km eu sei que é o ΔS. Aqui, ó, deslocamento. Então ela deslocou 20 km. Qual foi o tempo
ela deslocou 2 horas. Então ela deslocou 20 km em 2 horas. Qual a velocidade dela? Então, um diz que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS 20 km de deslocamento dividido por um tempo de 2 horas. Então a velocidade média é igual a 20 dividido por 2, 10 km por hora. Certo? Então foi a velocidade dela, 10 km por hora. Outro tipo de exercício é esse aqui, ó. Vamos ler. Um carro parte de um ponto com velocidade de 80 km por hora. Sabendo que ele chegou em outro ponto às 3 horas, qual foi o deslocamento? Então, quanto ele se deslocou? Então, quais são os dados? Ele mediu a velocidade média, diz 80 km por hora. E o tempo? 3 horas. Qual foi o ΔS? É só calcular. Então, ele foi de um ponto A até um ponto B com uma velocidade de 80 km por hora, demorando 3 horas. Deslocou quanto tempo? Ou deslocou quantos quilômetros? Então, velocidade média, eu sei que é 80, igual ΔS, não sei, eu vou descobrir. Mas eu tenho um tempo, que é 3 horas, multiplica cruzado, ΔS vezes 1, ΔS igual 80 vezes 3, 240 quilômetros deslocados. E agora, o último exemplinho da aula, né? Último exemplo, vamos ver aqui. Esse é um tipo de questão típica, né, que você pode se deparar com ela. Você não pode entrar em pânico, certo? Então vamos calcular. Um carro parte do ponto A às 3 horas da manhã, com 20 km iniciais. Depois chega ao ponto B às 13 horas, no quilômetro 80. Determine a velocidade média. Então eu sei que ele partiu do ponto A às 3 horas da manhã e chegou ao ponto B às 13 horas. Ele partiu do ponto A e com 20 km. Partindo do ponto A com 20 km, chegou no ponto B com 80 km. Calcule a velocidade média dele. Vamos calcular. Então eu sei aqui, ΔS, aqui é o deslocamento. Então vamos calcular. Qual foi o deslocamento final? Foi 80 km. Menos deslocamento inicial, 20. Então ΔS vai ser 60 km. Então ele se deslocou 60 km para chegar até 80. Certo? Estava no quilômetro 20, deslocou 60 km. E qual foi o tempo? Bom, o tempo dele, vamos calcular, ele estava ΔT. T menos T0, né? Tempo final, não foi 13 horas? Sim, menos 3 horas. Isso vai dar o que? ΔT vai ser igual a 10 horas. Então, 10 horas. Qual foi a velocidade média? Bom, ΔS, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? Eu descobri que ele deslocou 60 km. Em quanto tempo? 10 horas. Então a velocidade média dele é... Corta aqui, certo? Tira esses zeros aqui. 6 dividido por 1, 6 km por hora. Era a velocidade dele. Então, pessoal, essa foi a minha aula. E se você gostou dessa aulinha básica, deixa aquele likezão e dá uma inscrita no canal. Dá uma compartilhada também, se você gostou, né? Eu espero ter te ajudado aí. Fique de boa e você vai ser sucesso. Valeu, pessoal. Tchau.